Boa noite, amada igreja, graça e paz, tudo bem? Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus grandioso, nosso Deus bondoso, que tem cuidado de nossas vidas de uma maneira incrível. E nós queremos agora nessa noite nos achegar mais perto dEle, estar mais sensíveis ao seu falar. Por isso, feche os seus olhos, vamos estar em oração nesse momento. Fale com o seu Deus. Se tem algo no seu coração que está sendo necessário entregar a Ele, não perca tempo, fale com Ele, entregue ao nosso Deus. Nosso Deus é poderoso para operar milagres, infinitamente mais maravilhas em nossa vida, em nosso coração. Por isso nós somos gratos. Então fale com Ele nesse momento. Vamos orar juntos como igreja, adorar o nosso Deus. Senhor, Tu és bondoso em todo o tempo, nós Te adoramos, ó Pai. Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque a Sua graça tem nos alcançado dia após dia. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, entregar o nosso louvor, assim como o Senhor nos ensina, Senhor, a entregarmos com alegria, entregarmos, Senhor Jesus, diante a Ti, Senhor, com cânticos de louvores. Nós queremos adorar a Ti com todo o nosso coração. Se existe algum vazio que está no nosso coração, que o Senhor possa vir a preencher essa noite. E a partir daqui, Senhor, que o Senhor faça, Pai, milagres e milagres, opere transformações na vida de cada um aqui, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos ter a sensibilidade para ouvir o Teu falar. Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, entender o Teu propósito no nosso coração e nossa vida. Fale com o seu Pai. Espírito Santo, faça o Teu querer. Vem com o Seu vento, vem com o Seu sopro. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixa, Pai, estar aqui sem a Sua presença. Precisamos de Ti. Dependemos de Ti. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Erga sua voz e cante. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora
mais uma vez declare isso com sua voz, sei com sua mão. Hoje o meu milagre vai, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós não duvidamos. Isso que foi pago aqui na cruz me dá vitória. Sim, Jesus, nós cremos, ó Pai, no Teu milagre. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, um Deus capaz de fazer infinitamente mais, um Deus que realiza milagres, curas, um Deus que traz transformações, ó Pai. Nós confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, Senhor. E eis-nos aqui, ó Deus, em mais um dia, ó Pai, buscando a Tua presença, buscando a revelação da Tua palavra, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, ministra em nossos corações. Fala conosco esta noite, Senhor. Derrama, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Podem se assentar. Estamos aqui hoje, pela graça do Senhor, para prosseguirmos, para continuarmos com a nossa jornada, nossa campanha 12 por 12, em que este ano nós estamos estudando, estamos meditando a respeito de 12 palavras de Jesus para 12 meses inspirados. São 12 imperativos de Jesus, palavras que Ele disse. E o imperativo, ele exige de nós uma resposta, ele exige de nós um retorno, ele exige de nós uma ação. E hoje nós clamaremos a respeito do mês de abril. E a palavra dita por Jesus é a palavra creia apenas, apenas creia. E essa palavra nós encontramos em diversas passagens na Bíblia, em diversos momentos. Mas hoje, em especial, nós falaremos a respeito de uma história muito importante, uma história de extremo valor, considerando o milagre que foi realizado, que é a história do milagre da filha de Jairo. E antes de nós lermos os versículos, entrarmos um pouco nessa história, é importante nós conhecermos a respeito desse cenário. E a Bíblia conta que Jairo, ele era um chefe da sinagoga, ele era um líder judeu, um líder religioso. Ele era responsável por cuidar dos cultos, administrar o templo, por organizar a leitura das leis. E esse homem, ele então ocupava essa função, esse cargo relevante na sociedade, tinha um certo valor na sociedade esse cargo. Acontece que mesmo diante dessa posição que ele ocupava, Jairo, uma certa vez, se vê sem saída, ele se vê sem esperança, ele se vê num ambiente de total impotência, porque a sua filha, sua única filha, estava acamada, ela estava doente, e ela precisava muito de uma cura. Então, Jairo, ele toma uma atitude, ele resolve ir até Jesus. Ele era conhecedor de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, conhecia os milagres de Jesus, então ele resolve ir até Jesus. E a Bíblia conta que ele foi, procurou Jesus que estava por ali, e a Bíblia conta que ele se rende, ele se ajoelha, e ele clama com insistência: Jesus, por favor, vá até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha e eu creio que ela será curada. Vamos comigo, vamos até lá. E Jesus, amoroso, compassivo, bondoso, responde: sim, eu vou, vamos até a sua casa. Acontece que no trajeto, essa história, ela foi interrompida, houve uma interrupção, houve uma pausa. E essa pausa acontece com uma outra cura muito conhecida também, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos estava sangrando, estava doente, e ninguém a encontrava cura. Então, Jairo, ali, teve essa interrupção na história por um certo momento. Acredito que ele deve ter ficado aflito, porque cada segundo era muito precioso, considerando o estado que a sua filha estava.
E ele ali, ele fica aguardando Jesus conversar com essa mulher, né? Todos nós conhecemos a respeito dessa história, que ela toca as vestes de Jesus, ela é curada, e Jesus para ali um momento. E depois que tudo isso acontece, que toda aquela multidão está ali em volta, eles resolvem prosseguir. Jesus chama Jairo para prosseguir, para continuar, ir até a casa de Jairo. Só que houve ali uma notícia que Jairo tanto temia aconteceu. Vieram empregados, funcionários da sua casa, dizendo: Jairo, deixa para lá, esquece, abandona, deixa Jesus seguir o caminho dele, porque não tem mais jeito a sua situação, não tem mais jeito para você, a sua filha já morreu, não tem mais o que ser feito, Jairo, deixa para lá. Ai, nessa hora Jesus vem com uma palavra certeira, olha nos olhos de Jairo, com certeza sem palavras, sem saber o que dizer. Jesus olha para ele e fala: não temas, creia apenas creia. Então eles continuam, e esta é a história que nós vamos ler em Marcos, capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar pelo telão, a partir dos versículos 21. Amém? Marcos 5, a partir do 21. Fala assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Então Jesus foi com ele. Nesse momento acontece a interrupção, que é a cura da mulher do fluxo de sangue, e a história retoma, irmãos, nos versículos 35 em diante, que fala: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, a casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço, viu que os que choravam muito, os que pranteavam. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, essa mensagem, essa passagem, ela traz diversos ensinamentos, muitos mesmo, que podemos meditar, aprender. Mas o que nos chama a atenção a respeito da nossa palavra desse mês, do nosso clamor, do creia apenas, é que essa palavra, esse imperativo, ele foi dito por Jesus num ambiente de dor, num ambiente de falta de esperança, num ambiente de sofrimento. Ele foi dito neste cenário, e nos vem uma questão à mente. Diante da dificuldade, nós temos conseguido viver essa verdade do creia apenas? Será, irmãos, que diante dos problemas, a nossa fé ela tem se fortalecido ou ela tem se enfraquecido? Como temos agido diante dos problemas? Porque é certo, irmãos, que teremos problemas. O desemprego acontece, o dinheiro parece faltar, a doença chega, o diagnóstico surge, a depressão aparece, a ansiedade, um amigo, um parente morre, os filhos deixam de nos obedecer, enfim, tantos problemas acontecem e estamos sujeitos a esses problemas. E a nossa questão é: será que quando enfrentamos esses problemas,
nós nos lembramos da palavra de Jesus, creia apenas, como temos agido diante desses problemas. E é interessante relembrarmos o quanto a fé é essencial para a nossa caminhada cristã. Ela é essencial porque olha o que a Bíblia fala em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, é pela fé que eu e você receberemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É pela fé que nós alcançaremos as promessas do Senhor para nós. E a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que a gente conclui? Para agradar a Deus, eu preciso ter fé. E Deus nos chama a depositarmos nossa fé totalmente nele. Entregarmos a nossa fé totalmente a Ele. Sabe por quê? Muitas vezes, além de nos esquecermos do creia apenas, além de deixarmos com que a nossa fé se enfraqueça, além de não olharmos para Jesus nos períodos de dificuldades, nós podemos estar colocando a nossa fé em outras coisas, em outras situações. E o que é colocar a minha fé em outras coisas? É você colocar a sua esperança, é colocar o seu excesso de confiança em outras coisas. Por exemplo, você pode colocar a sua confiança em uma pessoa, no seu dinheiro, na sua empresa. Você pode colocar a sua fé, a sua esperança em remédios, em tratamentos, em médicos. Seja lá o que for, você pode colocar em outras coisas e não Jesus. E Ele nos faz esse convite, coloque a sua fé em mim. E além disso, além de nos chamarmos para depositarmos a nossa fé nele, Ele nos faz um convite de fortalecimento da fé. Ele nos convida a andarmos com Ele e fortalecermos a nossa fé. E esse é o nosso primeiro ensinamento dessa passagem aqui de Jairo, nesse contexto, onde foi dita essa palavra tão importante, creia apenas. Aqui, irmãos, se nós pudéssemos imaginar que Jesus falou outras palavras além do não temas, creia apenas, talvez ele poderia ter dito isso para Jairo. Ei, Jairo, creia apenas. Eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero te levar a um nível de maturidade na fé. Por quê? Porque a fé ela não é estática. Ela não é parada. Ela não é sem movimento. A fé ela é viva. Ou ela cresce ou ela enfraquece. E a nossa fé precisa crescer. A Bíblia a todo tempo nos convida a um crescimento, a um fortalecimento desta fé. E é esse o convite que o Jesus nos fez. E nós podemos concluir isso, que Ele deseja que fortaleçamos a nossa fé, porque Jesus, em vários momentos, Ele encoraja a fé de alguns, e também Ele elogia a fé de alguns e encoraja outros a fortalecer a sua fé. Por exemplo, na Bíblia relata acerca de um oficial romano que procurou Jesus porque tinha um funcionário seu muito doente. E na oportunidade ele fala, Jesus, cura meu funcionário. Jesus fala, tudo bem, eu vou até a sua casa. E esse oficial romano fala, não, eu não sou digno de receber a tua presença na minha casa, mas eu creio que de onde o Senhor estiver, o Senhor pode curar o meu funcionário na minha casa. Aonde o Senhor estiver, com uma palavra sua, o Senhor pode dar uma ordem, meu funcionário pode ficar curado. E nesse momento, a Bíblia conta que Jesus ficou admirado, impressionado, e falou para aqueles que estavam ao redor, nunca vi tamanha fé quanto esta. Que seja feito conforme você crê. E naquele momento, o servo dele foi curado. E em contraste a isso, Jesus também em outras passagens, por exemplo, aqui, a passagem de que Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e fala, Jesus, se és tu, me deixe ir até o seu encontro. E nesse momento Jesus fala, venha. Então Pedro sai, em um passo de fé, ele vai. Mas de repente ele tira a sua fé do Senhor, ele tira a sua confiança de Jesus,
ele começa a olhar as outras coisas, ele começa a olhar o vento, o mar, as circunstâncias, ele começa a olhar ao redor, então ele afunda, então naquele momento ele cai, e ele pede a ajuda de Jesus, e Jesus prontamente estende a mão, ajuda, mas ele também, ele adverte ali, e encoraja, e fala: Pedro, que homem de pequena fé, por que você duvidou? E o legal é que Jesus nos acolhe, nos chama para perto, e depois Ele nos incentiva a fortalecermos a fé, a crescermos em fé. E assim Ele fez com Jairo. Nós podemos perceber, irmãos, que Jairo passou por um processo de fortalecimento da sua fé. Ele teve uma fé inicial a procurar Jesus, ao ignorar os comentários, ao ignorar o que aquela decisão dele poderia resultar. Ele teve uma fé inicial ao procurar Jesus. Depois, ele precisou de mais um passo de fé ao se render aos pés de Jesus, ao clamar ali por ajuda. Pensem, um homem que era considerado, tinha um cargo importante, um homem considerado um líder religioso judeu, que muitas vezes não concordavam com Jesus. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que enfrentavam Jesus, que discordavam dos ensinamentos de Jesus. E para ele isso era muito sério, porque a Bíblia conta que certos líderes religiosos judeus, eles até acreditavam em Jesus, mas eles não reconheciam isso publicamente, porque eles tinham medo de perder o seu cargo, a sua função. E Jairo não se importou, ele deu um passo a mais de fé, ele foi, se rendeu, pediu por ajuda. Jairo permaneceu, continuou, ele aguardou, mesmo com a interrupção, mesmo aguardando a espera daquela mulher ali de fluxo de sangue, ele permaneceu. Jairo permaneceu após ouvir a notícia de morte. Ele continuou ali quando os seus funcionários chegaram e falaram: não tem mais jeito, a sua filha morreu. Ele continuou, ele ficou ali, olhou para o Senhor e permaneceu ali. Ele permaneceu quando Jesus disse a ele: creia apenas. Ele continuou. Ele continuou ali firme após chegar na casa dele e ver o ambiente de luto. Pensem só, ele ouvir que a filha morreu é uma coisa, mas chegar na casa, na sua própria casa, e presenciar aquele ambiente de luto, foi muito terrível, exigiu muita fé. Então, nós vemos Jesus levando Jairo a esse processo de fortalecimento da sua fé, com o intuito de levar ele a um milagre maior daquele que ele pediu. Porque Jairo procura Jesus pedindo uma cura. Jesus queria trazer o milagre da ressurreição para aquela família. Então, ele fez com que Jairo passasse por esse período, por esse processo de fortalecimento. E o interessante é que durante esse processo, o coração de Jairo foi tratado, o coração dele foi moldado. Ele aprendeu inúmeras coisas, mas podemos dizer que ele aprendeu a definir prioridades. Ei, a minha filha é importante, não importa o cargo, não importa o que eu posso perder, a minha filha é importante. Ele aprendeu a lidar com a pressa, porque ele teve que aguardar, teve que esperar. Ele aprendeu, irmãos, a abrir mão da posição, do status, aprendeu a vencer o orgulho de ver uma mulher que era considerada impura, chegando depois que ele e recebendo o milagre antes. Isso foi dolorido para ele, com certeza, né? Porque ele pediu uma cura para Jesus primeiro. Uma pessoa que veio depois, que pediu cura, recebeu primeiro. Então, houve ali um tratamento do orgulho, do ego, da vaidade desse homem. Ele aprendeu também a confiar, aprendeu a lidar com frustrações, aprendeu a obedecer. Ele foi tratado pelo Senhor completamente. E nos traz um segundo questionamento. Como temos agido durante os processos de Deus na nossa vida? Como nós temos agido durante os tratamentos do Senhor em nós? Será que quando passamos por esses períodos de tratamento, de amadurecimento da fé, nós dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não entendo porque vem uma notícia atrás de notícia. Eu não estou entendendo, mas eis-me aqui. Me ensina o que o Senhor quer me ensinar nesse período.
molda o meu coração? Será que nós temos dito assim? Ou nós temos passado por esse período, por esses processos que o Senhor quer nos levar reclamando, murmurando, enfraquecendo a nossa fé? Como nós temos passado esses processos de Deus? E é o pedido de Deus para nós hoje. Fortaleça a sua fé. Eu quero te levar a um nível de amadurecimento, fortalecimento, crescimento. Permaneça em mim, permaneça ao meu lado. Não olhe as circunstâncias, as notícias ruins. Olhe para mim. Olhe para mim. Sabe por quê? Isso nos leva a um segundo ensinamento. Ele nunca se atrasa. Creia apenas. Ele não se atrasa. Se ele tivesse dito isso para Jairo, ele falaria: Jairo, creia apenas, eu não me atraso. Jairo, eu vou intervir no momento necessário. Eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu não me atraso. E nós entendemos, irmãos, que aos olhos humanos era tarde, mas aos olhos de Deus era o momento perfeito. Aos olhos humanos havia morte, mas aos olhos de Deus havia vida. O tempo de Deus é diferente do nosso. Por mais que possamos pensar que Ele está atrasado, Ele não se atrasa. Ele chega no exato momento que precisa. E por mais que você fale, mas está tudo desfavorável, está atrasado, já não tem mais jeito. O Senhor nos diz que cenários desfavoráveis são momentos ideais para o milagre. São em ambientes muitas vezes desfavoráveis. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver milagres do Senhor, mas nós também temos que ser sábios e compreender que um milagre, ele vai surgir quando ninguém mais pode fazer nada, quando você não pode mais fazer nada, quando o controle da situação foi perdido. Normalmente são em cenários não tão agradáveis que um milagre acontece. São nesses ambientes. E nessa história é muito interessante, porque antes que o medo dominasse o coração de Jairo, Jesus interveio. Antes que ele pudesse ficar ali amedrontado, com aqueles homens contando que a filha tinha morrido, Jesus interveio com uma palavra certeira. Ele interveio, olhou para Jairo. A Bíblia fala que Jesus ignorou os comentários, ignorou aquela notícia e olhou para Jairo e veio com essa palavra que traz paz, calma, creia apenas, não temas. E o interessante é que ele responde, ele olha aquele que o buscou. Ele não fala com a multidão nesse contexto, ele não fala com os homens que vieram trazer a notícia. Ele fala com Jairo, Jairo que buscou ele, foi Jairo que buscou a cura. E ele interveio, ele respondeu para Jairo. E ele nos fala isso hoje: se você me buscar, eu vou te responder. Se você me buscar, eu vou olhar em seus olhos no momento difícil e vou te trazer uma palavra certeira. Eu vou te reanimar, eu vou te relembrar para você crer apenas. E é isso que o Senhor nos fala. Não desista. Por mais que esteja tudo complicado, por mais que você ache que o tempo já se foi, não desista. Ele vai intervir, Ele pode intervir. Creia apenas e espere pelo tempo de Deus. Olha o que diz em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Também diz em Salmos 40, esperei com paciência pela ajuda do Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele nos escuta, Ele ouve o nosso clamor e o nosso pedido de socorro. E sabe por quê, irmãos? Por fim, Ele diz, creia apenas, não há impossível para Deus. Ele poderia ter dito isso, talvez, Jairo, creia apenas, não há impossível para mim. Ele é o Deus do impossível. Não há situação que Ele não pode resolver. Ele transforma o impossível em possível. E se você vive num cenário de impossibilidades, num cenário impossível, o Senhor nos lembra, o impossível é justamente o motivo para que o poder glorioso de Deus seja revelado.
A situação impossível é justamente para glorificar o nome do Senhor. Assim foi com Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, quando Jesus chegou. As irmãs até questionaram: Jesus, se você tivesse aqui antes, se você se atrasou, se você tivesse antes, talvez isso não teria acontecido. Mas elas se esqueceram que elas estavam falando com aquele que era a vida, aquele que é a própria vida e ressurreição. Elas se esqueceram que ela estava falando com aquele que morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria e teria decretado fim à morte. Elas se esqueceram que naquele momento ela estava falando com esse Senhor poderoso, que não há nada impossível. E nessa passagem de Lázaro, Jesus também lembra elas: se vocês crerem, vocês verão o poder glorioso de Deus. Se vocês crerem, vocês verão o poder glorioso de Deus. E é isso que Ele nos lembra também hoje. E Jesus também falou na história de Lázaro que a morte, a doença, não seria o fim, mas seria para exaltar o nome dEle, seria para a glória dEle. E é isso que Ele nos diz: esse seu problema não é o fim, é para a glória dEle, é para glorificar o nome dEle. Olha que Deus responde para Jeremias, é lindo. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Nós não cremos apenas no Deus que resolve coisas difíceis, Ele resolve coisas impossíveis. Se nós buscarmos a Ele e clamarmos por Ele. Olha o que Salmos 37:5 fala: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, Ele é capaz de fazer tudo, irmãos. E esse é o nosso clamor para esta noite, para este ano. Cristo continua a nos dizer: creia apenas, continue crendo, permaneça, continue. Eu quero trabalhar em você, eu quero fortalecer a sua fé. Creia apenas, eu quero moldar o seu coração durante os meus processos. Permaneça, busque por essa fé genuína, uma fé que obedece, mesmo em meio a cenários desfavoráveis. Uma fé que é humilde, que reconhece a soberania e o poder do Senhor, e não uma fé que olha para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades. Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele diz: creia apenas, eu não me atraso, o meu tempo é perfeito, eu vou intervir na sua situação. Creia apenas, eu sou o Deus do impossível. Que este ano, irmãos, possamos viver debaixo desta palavra, acreditando nesta palavra. E se você, pela graça de Deus, não precisa de um milagre, uma intervenção de Deus, essa palavra também é para você, porque pode ser que os dias maus aconteçam, pode ser que os dias ruins apareçam, e Jesus vai te lembrar: creia apenas, não temas, confie, eu te ajudo. Eu vou intervir. E que possamos clamar juntos, cantar essa canção. Te convido a se colocar em pé. Cantar essa canção com fé, com ousadia, pedindo com fé ao Senhor, crendo. A palavra também diz que aquele que duvida é como uma onda do mar, que ela não sabe para onde vai, para onde vem. Não pense que quem é assim vai receber alguma coisa. Então confie, acredite, não desista e creia apenas no nome do Senhor Jesus. Você pode trazer o seu pedido referente ao mês de abril e vamos cantar juntos essa canção. Amém. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu
do sobrenatural. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir e silencia o medo em mim, silencia. Declare com sua voz isso, nós cremos. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Erga sua voz e declare com todo o seu ser: nós cremos. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cremos. E se eu creio em Ti, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Com nossas vozes declaramos: e se eu creio, e se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. E se eu creio em Ti, Deus do Aleluia, ao Deus do sobrenatural. Nós vamos orar, vamos clamar com fé nessa noite, queridos. Existe alguma coisa impossível para Deus? Creia somente. Quero chamar aqui os intercessores para estar aqui juntos, por favor. Pastor, vem aqui comigo, querido. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor.
A palavra despertou fé para crermos e orar com ousadia. Nós vamos orar juntos, nossa irmã Creuza vai estar intercedendo. E vamos num clamor ao nosso Deus. Vamos orar, igreja. Nós cremos no agir do Senhor, na intervenção dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que em nome de Jesus, Senhor, aqui, Senhor, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para que o Senhor, o Deus querido, se faz presente, Senhor, aqui em nosso meio, Pai, para que nós vemos até mesmo na Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos diz, ó Pai, onde tem 2 ou 3, ali o Senhor está no meio, Pai. Ó Deus querido, que enquanto, Senhor, que não estão aqui, ó Deus querido, nesta noite, Pai, buscando, que estão, Senhor, entregando, ó Deus, as Tuas mãos, Pai. E que o Senhor esteja, ó Deus querido, com os Teus olhos, Senhor, voltados, Senhor, para a vida, Senhor, de cada um, Senhor. Pai amado, vai agora, Senhor, visitando, Senhor, cada coração aqui, Pai. Vai tocando, Senhor, em cada problema, Senhor, em cada angústia, Senhor, em tudo, Deus querido, que eles estão buscando, e todos os nomes, ó Pai, todos os pedidos, ó Deus, que foram colocados, Senhor, aqui, ó Deus querido, neste vaso, Senhor, porque, Deus querido, já não pertence, Senhor, a nós mais, Senhor, que possamos, Senhor, apenas crer, Pai, apenas crer, Senhor, em Ti, ó Pai, que está entregue, Senhor, a Ti. E o Senhor tem, Deus querido, o momento certo, a hora certa, Pai, de responder, Pai. Apenas nós temos que ter fé, Senhor, e crer, Pai querido, que a resposta, Senhor, vem de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor. Para que o Senhor, ó Deus querido, quer, ó Deus querido, que é de melhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta campanha, Senhor, de 12 por 12, Senhor, a cada dia, Senhor, que nós possamos buscar, cada dia nós possamos crescer, Pai. E cada dia, Deus querido, podemos ter sabedoria do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, Deus querido, agindo, Senhor, em nossa vida, agindo, Deus querido, na nossa igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, que eu louvo e agradeço também, Senhor, por esta palavra, Senhor, que ela veio, Pai querido, de encontro, Deus, no nosso coração, Pai. Ó Deus querido, que possamos ter aprendido, Senhor, muitas coisas, Senhor, muitas orientações que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Que é somente na Tua palavra, Senhor, que possamos crescer em Ti, ó Deus. E o Senhor sempre nos diz, crê apenas, Pai, que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite, crendo no milagre, porque o milagre, Senhor, acontecerá no momento certo, na hora certa que o Senhor quer, em nome de Jesus, que possamos estar com o nosso coração tranquilo e descansar no Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia. Você não pode sair daqui duvidando, nem temendo, mas crendo no Senhor, em nome de Jesus, amém, meus queridos, amém. Estaremos aqui firmes e fortes, para que o Senhor tenha para nós. Estenda as suas mãos, eu quero te abençoar de uma forma especial. Pai, que essa palavra, Senhor, venha mesmo frutificar, ainda hoje, Senhor, numa confiança, numa tranquilidade, numa paz, num descanso na Tua presença, porque o Senhor está no controle de tudo, e o Teu nome há de ser exaltado e glorificado em tudo, Senhor. E esta causa, Senhor, esta situação há de se reverter em testemunho para a glória do Senhor. Pai, dispersa-nos, ó Deus, dispensa-nos em paz, na alegria do Senhor. E sim, amanhã estaremos confiantes em Ti, certos de que o amanhã Te pertence, portanto descansaremos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e continua, Senhor, a falar conosco, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te acompanhe, o amor de Deus te envolva, e a alegria do Espírito Santo te encha, em nome de Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe, e até amanhã para a glória dEle. Seu poder vai surgir.
Cristo